vamos fazer aqui o nozinho e eu sigo fazendo um total de 15 correntinhas. 13, 14, 15. Faço mais uma, que é a nossa correntinha de virada. Eu pulo a última correntinha que a gente fez, venho aqui na segunda e vou fazer o primeiro ponto baixo. Segunda correntinha, ponto baixo, terceira correntinha, ponto baixo. E aí, vamos completar um total de 15 correntinhas. Último ponto baixo, uma correntinha vira o trabalho. E aí, a gente vai trabalhar aqui, ó. Tem a correntinha que a gente fez pra virar o trabalho, eu entro aqui. E a gente vai trabalhar pegando as duas alcinhas de cima, tá? A gente vai trabalhar pegando as duas alcinhas. E vai fazer ponto baixo por cima de ponto baixo. E sempre fazendo uma correntinha no final. Feito o último ponto baixo da segunda carreira, a gente faz uma correntinha, vira e repete novamente. Ponto baixo, em cima de ponto baixo. A gente vai fazer isso 99 vezes. Voltei com toda a base pronta. Eu fiz um total de 99 carreiras. E aí, agora, vamos ver como é que a gente vai fazer aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. É isso. Daqui até o marcador, eu conto 30 pontos e marco. Quando chegar no 30, eu coloco o marcador, certo? Do ponto depois do marcador, eu vou contar 39 carreiras. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Pronto. Do marcador pra cá, eu tenho 30 também, igual do lado de cá, e faço o mesmo desse lado de cá. Então, aqui eu tenho 30 desse lado, 30 carreiras desse lado, e aqui no meio eu tenho 39 carreiras. Deixa eu dar a minha laçada inicial. Tem o marcador, até o marcador eu tenho 30 carreiras, certo? Eu vou no primeiro pontinho, depois do marcador, e vou fazer aqui um ponto baixo.
e vou fazer ponto baixo, sempre entrando aqui nessas aberturas. Já fiz 2. Aí, você aproveita pra esconder aquele fiozinho que fica sobrando no início, tá? E a gente faz isso por 3 vezes. 13 aqui, depois mais 13 aqui, depois mais 13 aqui. Aí, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez quando a gente tava fazendo o corpo. Uma correntinha, vira o trabalho. E a gente continua fazendo o nosso ponto baixo por cima de ponto baixo. Pronto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Passo uma correntinha, viro e vou repetir a mesma sequência. Ponto baixo por cima de ponto baixo. E eu vou fazer isso 30 vezes. Eu vou fazer 30 carreiras, tá? Essa carreira precisa ser do mesmo tamanho dessa lateral aqui. Pra bater certinho, o que é que eu faço? Eu repito a mesma quantidade. Se daqui, desse ponto pra cá, eu tenho 30, então aqui eu também vou fazer 30 carreiras, certo? E a gente vai repetir isso por mais 5 vezes. Vou fazer, quando eu terminar isso, eu faço mais 13 do lado de cá, depois mais 13 do lado de cá, e os outros 3 do lado de cá. Então, aqui agora eu já terminei as minhas 30 carreiras. Vamos arrematar logo esse fio aqui. Aqui a gente corta. E aí, você pode usar um isqueiro pra queimar essa pontinha. A pontinha que fica. Tá bom. Vamos fazer o próximo. Laço fio na agulha. Eu vou entrar aqui. Puxo o fio. Primeiro ponto baixo. E aí, você faz um total de 13 pontos baixos. Correntinha de subida. Ponto baixo. Em cima de ponto baixo. Carreiras de ida e volta. Por 30 vezes, tá? Eu vou terminar de fazer o meu e depois eu volto
pra mostrar a vocês como que ficou. Então, gente, a gente já tem aqui a base da bolsa. A nossa base, ela tem um total de... Vou medir aqui pra vocês verem. Tem um total de 47 centímetros. A base, aqui vai ser o fundo, o meio vai ser o fundo e aqui as laterais. Cada lateral tem 14 centímetros e o fundo tem 19 centímetros. Aqui nós temos 14 centímetros também, ou seja, essa parte tem que ficar na mesma altura da lateral, 14 centímetros. E quase 20 de largura, a frente e o fundo. A gente já terminou aquelas duas partes que vai envolver a bolsa, tá? Como que eu fiz pra chegar nessa medida aqui, gente? Eu fiz pela contagem de pontos. Então, por exemplo, aqui eu tenho 13 pontos, cada peça dessa, cada partezinha dessa aqui eu tenho 13 pontos. E aqui eu tenho 15, então eu somei todas essa parte e multipliquei por 2, que aí vai dar a quantidade certinha da lateral. No meu caso aqui, eu fiz com 108 pontos. Deixa eu fazer assim para facilitar. Essa parte que a gente emenda, ela vai entrar aqui para poder segurar as tiras da bolsa, tá? É sempre importante que essa parte da emenda fique escondida na tirinha que vai ficar por fora. Por exemplo, se ficar assim, não vai dar certo, vai ficar feio, né? Então, sempre a tirinha que for ficar por fora é onde você coloca a emenda, tá bom? Então, essas duas partes aqui pra fora, essas vêm por dentro. Agora, a gente vem com a parte de cima. Vamos fazer assim pra ver se dá certo, tá vendo? E aí, a que ficou por dentro embaixo, em cima, ela já fica por fora, tá? A nossa bolsa, depois que a gente prender ela todinha, ela vai ficar assim, tá bom? Só que antes da gente colocar tudo isso aqui, a gente vai fazer o seguinte: eu vou colocar a estrutura dela, tá? A estrutura, a gente vai usar essas telinhas. E aqui eu cortei o fundo, aqui é a parte do fundo, vai ficar assim. Essa daqui vai ficar assim. Vem uma outra parte, eu cortei no mesmo tamanho, tá? E aqui as duas laterais, que vai entrar assim. Porque essa bolsa aqui, eu vou precisar da estrutura só na parte de baixo, até o meio da bolsa. Por exemplo, a nossa frente de bolsa, tanto a frente como o fundo da bolsa, tem 20 centímetros. Então, eu cortei a telinha exatamente no tamanho que eu preciso, ó. Tá vendo? 20 centímetros. E aí, você faz a medição e o corte. Aqui é o fundo, que é mais larguinho. Aqui é a frente. Aqui é o fundo. E aqui as laterais. Só que a gente não coloca solto dentro da bolsa, tá? A gente vai emendar, a gente vai costurar uma telinha na outra, tá bom? Então, vamos lá. É muito simples, é muito fácil. Eu até gostei mais de fazer dessa forma. Eu achei que ficou melhor. Então, aqui, eu vou começar pela frente da bolsa, que é o fundo.
e uma parte que vai ficar na frente da bolsa. Então, eu junto aqui, e aí a gente vai passar uma costura em todos esses buraquinhos dessa forma aqui, ó. Então, aqui a gente vai passar uma costura, como se você tivesse costurando mesmo um tecido, só que aqui a gente vai costurar um plástico. Então, passei. Eu tô usando, gente, uma agulha de tapeceiro, tá? Ela é mais grossinha. E aí fica melhor. Aí aqui, antes de eu passar todo o fio, vou dar um nozinho. Não precisa apertar muito. Tá? Pronto. Aí eu uno quadradinho com quadradinho, deixo retinho. E agora a gente vem passando a costura. Bem assim. Não precisa apertar. Se você fizer muito apertada essa parte aqui, o que é que vai acontecer? Quando eu precisar fazer isso, eu não vou conseguir. Que essa estrutura, ela tem que ficar assim, uma caixinha, certo? Então, a gente vai passando aqui a nossa costura. Então, aqui agora, faço a minha última costurinha, levanto essa parte, porque aqui agora a gente vai colocar a lateral, tá? Então, eu abro aqui e venho agora costurando a lateral. Quadradinho com quadradinho. Esse fio tá meio embolado porque eu precisei desmanchar uma outra parte da bolsa. E aí eu não ia jogar o fio fora, né, gente? Tem nem cabimento. Pronto. Aí agora a gente levanta essa lateral, a gente vem com a outra parte. E aí agora a gente vem fazendo a mesma coisa. Vai costurando. Agora a gente vai fazer a costura aqui, subindo, tá? Aí quando chega nessa parte, você une aqui lateral, lateral. A nossa agulha, ela vai entrar assim, ó, na diagonal, tá vendo? Vai ficar assim. Ó como já fica firme, tá? Já emendei uma lateral. Pra ir pra outra lateral, eu vou dar passos bem largos, por aqui por cima mesmo. Cheguei aqui, agora, ó. Essa parte tá aqui. Lateral. Aqui. Isso aí, agora, ó. Aí a gente vai...
fica bem firme, tá vendo? Vou passar por aqui, chegar e emendar essas duas partes. Pronto, gente. Finalizei aqui a nossa estrutura. E aí, agora a gente encaixa aqui. Tá? Antes da gente vir com a parte de cima, eu vou passar uma costura aqui, aqui, aqui e aqui, para manter essa estrutura aqui dentro, pra ela não ficar solta, tá? Eu preciso que ela fique presa aqui. Então, aqui. Venho novamente com a agulha de tapeceiro e um pedaço do fio de crochê. E aí, a gente vai passar essa costura aqui. Estrutura presa na peça. Aí, agora eu vou vir com a parte de cima, tá? E já aproveitamos e já vamos também prendendo. Essa daqui vai pra dentro e essa vem pra fora. Essa parte da emenda, como eu falei, a gente vai esconder. A gente vai passar uma costura, vamos fazer uma carreira de pontos baixos. A gente vai trabalhar pegando as duas alcinhas, tá? E vamos fazer aqui o nosso primeiro ponto. Sempre se atentando para pegar as duas alcinhas.
Pronto, já terminamos aqui a nossa carreira de ponto baixo, toda ao redor da bolsa. E aí aqui, vamos continuar fazendo carreiras, certo? Só que dessa vez, a gente vai pegar apenas na alcinha de trás. Do lado agora, vou fazer pontos baixos, apenas pegando a alcinha de trás. Em carreiras de ida e de volta. É nesse momento também que você vai aproveitar para colocar a sua argolinha. Então, aqui eu já vou colocar a minha primeira argolinha. Venho com a agulha por dentro da argola e pegando o ponto lá atrás. Ó. Chegamos aqui no meio do trabalho, dizendo no meio da bolsa. Ó, tá vendo? No meio, aqui foi o início. Ainda dá pra fazer mais um pontinho. E aqui a gente faz um ponto de subida. E agora nós vamos trabalhar em carreiras de ida e volta. Dessa vez aqui, você já pode trabalhar pegando as duas alcinhas. Uma alcinha só, foi só o início. Tá? Aí aqui você pode trabalhar pegando as duas. Então, já finalizei a parte onde vai prender o fecho da bolsa. Eu fiz um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 carreiras. Já coloquei a minha argolinha do lado de cá. Aqui vai ser o seguinte, ó. Vou colocar o fecho, isso vai fazer assim. Esse fecho vai ficar por aqui por dentro, certo? Parte de dentro e a parte de fora vai ser assim. Aí agora eu vou fazer do outro lado e depois eu volto pra gente prender a alça. Então aqui eu comecei aqui, né? E do lado de cá eu vou pegar o ponto do lado. Assim como a gente fez aqui, a gente também vai trabalhar nessa primeira carreira somente pegando
as alcinhas de trás. Aí, lá na frente, essas alcinhas que ficaram pra fora, a gente vai colocar um bordado. Um outro tipo de ponto aqui, vai ficar bem bonito. Então, vou fazendo os meus pontos baixos, tendo atenção de pegar nessa primeira carreira somente as alcinhas de trás. Pronto, gente, terminadas as duas partes, a gente vai encaixar, pego o meu fecho tubular, e aí agora a gente vai começar a arrumar, tá? Vou encaixando. Eu ainda não cortei o fio, porque a gente vai aproveitar ele pra fazer aqui, pra prender, né? Então, tá? Vai arrumando direitinho. E aí, pronto. O que que eu vou fazer? Eu vou colocar, vou introduzir a agulha bem no pezinho do primeiro ponto, tá? Por debaixo da alça. E vou puxar essa cordinha pra cá. Pronto. É sempre importante ir arrumando, tá? E aí, a gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai fazendo pontos baixíssimos, sempre pegando. Lembra aquela alcinha da frente que a gente deixou? Então, a gente vai por baixo dessa alcinha, coloca a nossa agulha, vira o nosso trabalho, procura o segundo ponto, laça o fio na agulha, puxa, e aqui vamos fazer ponto baixíssimo, tá? Pulo um ponto, vou no próximo ponto, pulo um ponto, vou no próximo ponto, viro o meu trabalho, pulo um ponto também, vou no segundo ponto, puxo o fio lá pra frente e faço, só veio um, vou ter que fazer de novo. Pulo um ponto, vou no próximo ponto. Aqui também eu vou pular um ponto, venho no próximo ponto. Puxo o fio. Gente, que agora veio os dois. E, ó, ponto baixíssimo. De novo, vamos pular um ponto. Vamos no segundo ponto. Aqui por dentro, eu também vou pular um ponto. Vou no próximo ponto. Puxo o fio lá pra frente. E faço ponto baixíssimo, tá? Você vai fazer isso por toda a extensão da bolsa. Então, aqui, de novo,
pulo um ponto, vou no próximo ponto, introduzo minha agulha. No trabalho, eu viro assim pra mim. Também vou pular um ponto, vou no próximo ponto, puxo a agulha lá pra frente, tá vendo? E faço, pulo um ponto, vou no próximo ponto, pulo um ponto, vou no próximo ponto, aqui por dentro do trabalho. Eu também vou pular um ponto, vou no próximo ponto, puxo o fio lá pra frente e faço um ponto. Então, a gente vai fazer dessa forma, você vai fazer dessa forma até completar toda a bolsa. Então, já finalizei aqui, prendi toda a alça. Eu só esqueci, gente, de colocar a argolinha do lado de cá. Fiquei tão empolgada fazendo, esqueci, mas eu vou colocar. Já cortei meu fio, jogo ele lá cá pra dentro. Pronto. Vou escondendo por aqui. Colocar a agulha de tapeceiro, que é mais fácil. Gente, essa agulha aqui é uma mama roda. Ela entra com facilidade. Ajuda... Eita, a agulha caiu. Ajuda a esconder os fios, tá? E queimar. Esconder lá dentro. Entenderam por quê que eu precisei colocar a estrutura só até a metade da bolsa? Porque essa telinha, ela deixa a bolsa bem firme. E eu preciso que essa bolsa, ela faça isso aqui. Ó, gente, que linda que tá ficando. A gente vai deixar ela ainda mais bonita, tá? Aí, vejam só, se a tela fosse até em cima, na hora de dobrar não ia conseguir. Então, por isso que eu botei a estrutura só até a metade da bolsa. Aí, veja só, como essas tirinhas, elas ficam sobreposta uma sobre a outra, e a gente tá usando um fecho tubular, é natural que fique uns buraquinhos. Principalmente aqui, ó. Aqui tem um buraquinho, aqui tem outro, aqui também. Então, o que é que você vai fazer? O que é que nós vamos fazer? A gente vai passar um pontinho com a ajuda da agulha de tapeceiro. Vamos passar uma linha prendendo todas essas partes aqui. Só essas, tá? Depois a gente vai colocar o forro. Vou fazer o arremate também desse fio. Colocar a etiqueta. Vou colocar do outro lado a argolinha que eu esqueci. E aí a gente volta pra mostrar como foi que ela ficou. Vou fazer aqui de um lado pra vocês verem, tá? Ó. Agulha de tapeceiro. Eu venho cá por dentro. Entro com a agulha aqui. Não precisa puxar o fio todo.
o fio tá aqui. Aí eu venho assim, ó, vou passando a agulha por dentro. A minha mão tá aqui dentro da bolsa segurando o fio. Vou passando por aqui por dentro. Aí eu venho aqui nesse outro de cá. Aqui eu vou ter que puxar, que ele foi demais. Aí agora, aqui. Tudo por dentro, viu? Aí agora, chegamos aqui. E aqui, jogo a agulha lá pra trás, pra dentro do trabalho, ó. Vou dar um nó. Vou dar um nó. Outro nó. Pronto, tá bem. Deixa eu ver se dá pra ver o nó aqui. Do outro nó. Pronto. Ó. Ups. Ó, tá bem preso. Ó. E agora aqui, eu vou cortar esse fio e vou esconder por aqui por dentro. Você faz o mesmo nos outros cantinhos. Deixa eu ver se vai dar pra mostrar. Aí eu venho por dentro, escondendo. Corto. Um isqueirozinho. E queimo. Um lado já tá fechado. Aí agora, vou fazer dos outros cantinhos. Gente, a nossa bolsa tá tomando forma. Coloquei do lado de cá a alça que tava faltando.
prendi os cantinhos, ó. Ou seja, quando eu fechar a bolsa, ela vai ficar toda fechadinha, tá vendo? Por último, o que é que a gente vai fazer? Nós vamos preencher esses espaços aqui com o ponto leque. Eu vou começar a lateral. Essa parte aqui vai ser um pouco mais difícil, porque isso aqui tá bem escondidinho, né? Mas vai dar certo, tá? Já lacei o fio na agulha. Pra esse ponto leque, eu tô usando uma cor marrom mais escura, pra dar um destaque mesmo, tá? Então, aqui, eu já vou fazer meu ponto baixo. E aí, a gente vai procurar aquelas alcinhas que a gente deixou sem fazer o ponto baixo. Como a gente passou esses pontos baixíssimos aqui por cima, tá um pouquinho difícil de encontrar, mas elas estão aqui, ó. Elas estão aqui. Então, a gente vai trabalhar com elas. Laço o fio na agulha. Na segunda alcinha, vou fazer um total de 7 pontos altos. Então, já fiz aqui 1, 2, 3, 4. Sete. Aí, eu vou me baseando pelo ponto baixo. Eu pulo 2 pontos baixos. Aqui, eu tenho uma alcinha. Aqui, eu vou fazer ponto baixo. Laço fio na agulha. Pulo 2 pontos baixos. 2 pontos baixos. E encontro a alcinha. Aqui. Novamente, vamos fazer 7 pontos altos aqui. Um, dois, três, 4. 5. 6. 7. Vou contar 1, 2 pontos baixos e vou achar a outra alcinha. Ponto baixo. E aí, a intenção é que o nosso ponto baixo, ele fique assim. Gente, cheguei no meu último leque. E aí, eu vou buscar aquela minha alcinha que tá bem escondidinha. Ela tá aqui, ó.
Vou dar uma folgadinha nela para ela se destacar aqui e facilitar para mim. Aí, vamos fazer 7 pontos altos aqui. Três, 4, 5, 6, 7. Corto meu fio, puxo tudo aqui. Esse fio aqui, a gente vai jogar ele pra trás. E esse aqui, a gente vai fazer assim, ó. Eu venho lá na cabecinha do primeiro ponto alto do primeiro leque, passo o fio e vou voltar com ele por aqui por dentro. Na verdade, eu tenho que fazer assim. Entro por aqui. Entro por aqui. E puxo. Aí vai ficar bem... Ó. Venho com a agulha por aqui por dentro. Puxo ele. Passo aqui a agulha. Vou escondendo. Se o ponto tiver muito apertado, você dá essa rodadinha. Corta. Vamos selar. Pronto. Ajeita seu leque. E assim, gente, ficou a nossa bolsa. E assim ficou a nossa bolsa. Linda, maravilhosa. Eu tenho certeza que você ainda não tinha visto
esse modelo desse jeito, com o fecho tubular, tá? O forro, gente, para fazer o forro, eu vou dar um conselho para vocês. Se o fio que você usar para fazer a bolsa for muito pesado, por exemplo, um fio de algodão, por exemplo, eu recomendo que você coloque o forro de tecido. Esse fio, ele é um pouco mais leve, porque ele é de um fio sintético, ele é de polipropileno. Então, você pode colocar tanto forro de crochê, como forro de tecido, tá? Para tirar as medidas do forro do tecido, eu gosto de fazer assim. Eu meço, ó. O forro, ele vai ser daqui para baixo, tá? Então, eu venho com a minha fita métrica aqui, envolvo, passo por toda a bolsa, até chegar aqui. Então, aqui eu vou ter aí 36,5 de comprimento, tá? Da frente até o fundo. Mas aí você pode cortar 37, porque tem a margem de costura. 37. E um total de 61 de circunferência. 37 de comprimento e 60 de circunferência. Aí, como deu 60 de circunferência, a gente vai dividir 60, 61 por 2, que vai dar aí 31 centímetros. E se a gente pegar aqui do meio da bolsa e for até o outro lado, vai dar 30, tá vendo? Eu tenho 42 centímetros, tá? Então, esse pedacinho aqui já vai dar pra aproveitar. Como eu já tenho 42 centímetros aqui, eu vou medir agora 31 de largura. Essa régua, gente, ela é bem transparente. E aí não dá aqui, tá vendo? 31. Então, eu vou botar 31, começando daqui. Tô usando uma canetinha vermelha, que tem uma cor que destaca bem. E passo aqui no tecido. E aí, agora, é só eu esquadrar. Agora a gente corta. Eu venho aqui com a minha tesoura, vou cortando. Na mesma linha que eu fiz o meu risco, tomando cuidado aí, se você for fazer que nem eu, for cortar na cama. Tira a medida do fundo da bolsa. Ó, minha bolsa tem quase 8 centímetros. Tá vendo? Quase 8. 7,5, tá? Então, eu pego essa medida
dobro e vou ter aqui a metade, que é 4 centímetros. Essa medida vai ajudar a gente a fazer o fundo do forro da bolsa. Então, eu tenho aqui o meu forro, ele já tá dobrado. E aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou chegar aqui no fundo da bolsa e vou medir 4 centímetros. 4 desse lado, ó, pegando bem lá na frente, bem rente aqui. 4 centímetros aqui, vira o outro lado, mede 4 centímetros também aqui, tá? E aí, no total, a gente vai ter... Passou um pouquinho, mas não tem problema, tá? Do lado de cá, você vai fazer a mesma coisa. Mede 4 centímetros, marca com a canetinha, onde tem 4 centímetros. E aqui também. Pronto. Agora, você vai fazer a seguinte forma. A gente vai unir esse ponto com esse ponto com esse. E vamos unir os pontinhos, as nossas marcações. Ó, marcação com marcação. Tá? Vinca o tecido com a unha. E aí, a gente vai dobrar, vincar logo até o final. Marcação com marcação, marcação com marcação. Aí, eu venho com o tecido, dobro até onde está a marcação e passo um vinco. Faço um vinco aqui com a unha. Viro o tecido. Do lado de cá, mesma coisa, eu vou dobrar até onde chegar na marcação. E faz o vinco com a unha, tá? Segura a marcação que você fez com alfinete, ou você pode fazer um alinhavo. Eu vou colocar esses marcadores. E na sua máquina de costura, você vai passar uma costura aqui, reta, tá?
Mede antes aqui a largura direitinho. Em 31,5, eu tenho 30 centímetros de bolsa, de largura, tá? Do meio da bolsa ao outro meio são 30 centímetros. E no meu tecido, eu tenho 31,5. Então, eu pego esse 1,5 centímetro e distribuo pro lado de cá e pro lado de cá, certo? A nossa margem de costura vai ficar mais ou menos isso aqui, ó. Aqui já seria 1 centímetro. E aí, a gente marca 1 centímetro do lado de cá também. Pronto. Vamos entrar 1 centímetro aqui e 1 centímetro aqui. Agora, a gente vem com o forro, vai arrumando dentro da bolsa. Eu já vou dobrando aqui. Ajeita todos os cantinhos. Vai ajeitando todos os cantinhos com a mão. Aqui eu já vou medindo pra ver se a altura do forro tá uma altura boa. Então, a gente vai arrumando o forro na bolsa. Vai passando assim. E aí, a gente percebe que há uma sobra de tecido aqui. Vai arrumando direitinho pra ter certeza que realmente tá sobrando. Arrumei todos os cantinhos e ainda tá sobrando aqui esse tanto. Mais ou menos aqui 2 centímetros. Então, a gente volta de novo pra máquina. E aí, a gente vai entrar mais um pouquinho. Entra mais um pouquinho aqui e entra mais um pouquinho nessa lateral. Pronto. Vou fazer uma costura aqui de mais ou menos uns 1 centímetro. Agora, com o auxílio de alfinetes, a gente vai prendendo o nosso forro. Já coloquei o fio na agulha. Venho aqui por dentro pra dar o nosso
cantinho. E venho bem aqui. No topo do tecido. Quando chega aqui na curvinha, eu empurro com o dedo. Quando chego a bolsa, eu jogo aqui pra dentro com o dedo pra poder facilitar. Tá ficando bom. O acabamento dela. E assim ficou a nossa bolsa. Aqui com a aplicação do fogo. Ó, tem um espaço bem legal, viu? Ficou com um espaço maravilhoso. Essa bolsa já tem dona. Vai ser um presente que eu vou dar para minha mãe. Agora a gente vai fazer as alças. A alça eu vou fazer da mesma cor do detalhe que a gente colocou aqui em ponto leque. Então, eu tenho aí meu mosquetão. Para fazer a alça, a gente vai usar somente um cabo. O fio, a gente não vai usar dois.
Faço um pontinho. E nós vamos trabalhar aqui dentro 3 pontos baixos. Fazemos mais um pontinho para subir. Viramos. Aqui a gente vai pegar... Tem 2 alcinhas. A gente pega somente a alcinha de trás, fazendo ponto baixo. Correntinha em subida, vira o trabalho. A gente vai continuar pegando apenas a alcinha de trás, só que no ponto baixo da carreira anterior, a gente também deixou uma alcinha sem trabalhar. Então, a gente vai trabalhar nas 2 alcinhas de trás. A alcinha da carreira que nós estamos trabalhando e a alcinha da carreira anterior. Então, eu pego os 2 de vez e faço ponto baixo. Esse cantinho aqui fica bem escondido, mas ainda assim, ó, você vem aqui, já achei uma alcinha, a gente tem outra aqui, ó, tem 2 alcinhas aqui. A alcinha de cima e a alcinha de baixo. Vira. A nossa alça vai ser toda trabalhada nesse ponto. E aqui no cantinho, parece que pegou somente uma, mas tem 2 aqui, 2 alcinhas, tá vendo? Essa é a alcinha desse ponto que tá embaixo, e essa alcinha da outra carreira lá embaixo. E assim a gente vai fazendo a alça. Terminei a minha alça. Ó como fica a trama dela. Ficou uma alça bem delicadinha.
Deixa eu mostrar pra vocês quantos centímetros eu fiz. A minha mãe não é muito alta, então eu não posso fazer uma alça muito comprida. Minha mãe é baixinha. Então, eu tenho aqui, ó. 35. Como a minha alça tá dobrada, dá 70 centímetros. Eu fiz 70 centímetros de alça. Agora, a gente vai colocar o mosquetão do outro lado. Vamos lá. Venho por dentro. E a gente vai fazer a última carreira de pontos baixos da seguinte forma. A gente vai entrar normal no ponto baixo e vai pegar a alça que a gente deixou sobrando na carreira anterior. Entra normal. Em ponto baixo. E vamos pegar a alcinha que a gente deixou sobrando na carreira anterior. Ponto baixo. Novamente. Aqui, ó. A gente vai entrar aqui. E aqui vai direto. A gente pegou as 3 alcinhas, tá vendo? Pronto. Já prendemos o mosquetão dos 2 lados. Agora, aqui, na lateral da alça, nós vamos fazer ponto leque. Sabe aquele detalhe na bolsa? Esse detalhe na bolsa, a gente vai colocar na alça também. Aí, aqui, eu já tenho o meu último ponto aqui. Aí, eu venho nesse ponto daqui, bem logo no início. Ó, a gente vai trabalhar nesses buraquinhos, tá vendo? Aqui tem um, aqui tem um, aqui tem um, aqui tem outro. Vai ser sempre nesses buraquinhos, ó. Aqui, aqui, aqui. Tá? Logo no início. Fiz um ponto baixo, laço o fio na agulha. Vou pular uma casinha na próxima. Nós vamos fazer a mesma quantidade de pontos altos que colocamos no leque lá da bolsa. Nós vamos fazer 7. 2. 3. 4. 5.
5, 5 tá bom, né? Vamos deixar 5, então. Eu achei que ficou muito bom. Sim. Vamos pular uma casinha, vamos na próxima. Então, ponto baixo, pulo uma casinha, leque, pulo uma casinha, ponto baixo. Pulo uma casinha, leque, mais um leque. 2, 3, 4, 5. Uma casinha, ponto baixo. Ai, gente, tá ficando uma gracinha. De novo, laço fio na agulha, pulo uma casinha, na próxima, mais 5 pontos altos. Cinco, pulo uma casinha na próxima, pronto. Eu vou fazer os meus aqui, quando chegar cá embaixo, do outro lado, eu volto para mostrar essa virada, e aí a gente finalizar, então, a alça da nossa bolsa. Parei rapidinho para mostrar para vocês a belezura que tá ficando. Tá ficando bem delicadinha. Assim como a bolsa. Ai, gente, tá ficando uma graça. Muito lindo. Pronto. Terminei o ponto leque de um lado. Vamos fazer o último. Só que aqui a gente vai fazer um pouquinho diferente, porque eu quero que esse último leque, ele passe por aqui por cima. A gente vai fazer assim, ó. Lembra aqueles pontos baixos que a gente fez? A gente vai passar entre eles. O do meio tá bem aqui. Foram 3, né? Um de um lado, outro do outro. O do meio tá bem aqui. Então, eu venho com minha agulha por aqui e saio aqui. Aqui nós vamos fazer um total de 7. Cinco, 6, 7. Ó.
Aí, aqui eu tenho o ponto baixo do último leque, eu vou na mesma direção que ele tá e faço ponto baixo aqui. Então, a alça vai ficar desse jeito. Agora, eu vou fazer o meu ponto leque rente na mesma direção que eu fiz os outros. Por exemplo, esse tá aqui. Então, aqui, na mesma direção, eu vou fazer o ponto leque desse outro lado. Fica até mais fácil, que aí você não precisa tá contando, né? Pular um, faz ponto baixo, pular um, faz o leque, 3, 4, 5, ó. Nessa mesma direção aqui, eu vou fazer o ponto baixo. Novamente. Eu tenho um ponto leque desse lado, então o meu próprio, o ponto leque do lado de lá vai ser aqui. Três, 4, 5, aqui, ponto baixo. Pronto, meninas. Eu vou fazer a minha alça aqui, vocês fazem a de vocês aí. E aí, eu volto quando eu já tiver toda prontinha. Já cheguei aqui bem no finalzinho. A gente vai fazer o último leque. E aqui na pontinha, a gente faz do mesmo jeito que a gente fez lá do outro lado. Um, dois, três, quatro, 5, 6, 7. E aqui, esse ficou até mais escondidinho que o outro. Já cortei o meu fio, venho escondendo ele aqui. Esse lado também vai escondendo por dentro. E aí, é só você depois cortar e queimar a pontinha. Nem vestígio do fio queimado.
Vou esconder mais um pouquinho. Esses fiozinhos que ficam soltando assim do fio. Deixa eu ver aqui. Tá vendo? Aqui. Alça pronta, bolsa pronta. Aqui você vem, prende aqui. E esse prende aqui. E assim ficou a nossa bolsa. Eu particularmente achei que ficou uma graça. A alça. Como ficou. E ficou uma alça firme, viu? Eu fiz, como eu falei pra vocês, né? Eu fiz 70 centímetros da alça. Porque a minha mãe, ela não é alta. Então, eu não podia fazer uma alça muito grande. Mas ela dá uma leve esticada, tá? Então, 70 centímetros foi uma altura muito boa de alça pra ela. Meninas, o que vocês acharam da bolsa? Dê a opinião de vocês. Eu, particularmente, achei que ela ficou muito linda, exatamente como eu pensei, como eu idealizei. Espero que vocês também tenham gostado, tenham apreciado a minha forma de ensinar. Deixa o like, compartilha, deixa o seu comentário para o YouTube entender que esse conteúdo é um conteúdo interessante e indicar também para outras pessoas que fazem crochê. Tá? Se você for fazer a sua versão, por favor, me marca para eu saber que realmente a minha aula tá tendo efeito, que você gostou, tá bom? Sugestão de preço. Não tem como eu sugerir um preço, porque aí vai ser de acordo com o valor do seu material, o valor da sua mão de obra, tá? Então, eu não vou sugerir preço, mas aí você vê o valor do material, quanto custou. Para mim pode ter sido um valor, para você pode ser outro. A mão de obra minha pode ser um valor, para você pode ser outro, né? Então, eu não vou sugerir preço. Mas é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado, tá? Toda a lista do material eu vou colocar, tá na descrição do vídeo. Então,
É só você acessar lá o link que eu vou deixar dos materiais, tá bom? Muito obrigada por vocês terem ficado até aqui, por ter assistido essa aula. E eu venho trazendo mais conteúdos aqui no meu canal do YouTube, tá certo? Espero que, assim como esse, os outros conteúdos também sejam do agrado de vocês. Um cheiro!